O que é administração de materiais? Em primeiro lugar, é preciso compreender o conceito de administração de materiais. O objetivo dessa área é usar os recursos, nesse caso, os materiais, para que sejam otimizados, diminuindo o custo e aumentando a economia em relação à logística. Essa área visa dimensionar os materiais da empresa de forma que sejam fáceis de localizar e ser utilizados, seja para a contagem do estoque, venda e compra de fornecedores. A administração de materiais engloba também distribuição de materiais, almoxarifado. Nesse conceito, incluem-se os recursos materiais e os recursos patrimoniais. Enquanto o primeiro são materiais que têm vida útil estipulada, como o caso de materiais físicos que são utilizados pela empresa, o segundo são bens que são permanentes. Em ambos os casos, o objetivo dessa área é evitar o desperdício do material e maximizar o seu uso. Mais funções da administração de materiais: compras, contratos e licitações, transporte, armazenagem e conservação, manipulação e controle de estoques. Resumindo, esse conhecimento específico atua em 3 aspectos no processo de produção: quantidade, deve atender à necessidade do cliente e empresa; tempo, disponibilidade de material; e a localização, ferramentas devem estar no ambiente perto do local que se utiliza um material, para a sua produção. Todos os processos envolvidos no gerenciamento de materiais nas empresas, sua aquisição, transporte e armazenamento são de responsabilidade do administrador de materiais. A administração de materiais tem como objetivo aumentar a eficiência da gestão de materiais necessários à manutenção das atividades das empresas. Suas atitudes visam fazer com que não haja desperdício de qualquer tipo. Inicialmente, os materiais devem ser classificados, obedecendo às regras estabelecidas por cada empresa, estabelecidas por mediante a análise de suas necessidades, fraquezas e forças. Dentre outros aspectos, os 3 pilares da administração de materiais são a aquisição, transporte e armazenagem. Na aquisição, o administrador de materiais deve estar atento às reais necessidades da organização, objetivando evitar o desperdício de recursos com materiais já presentes em grande quantidade no estoque que podem não ser totalmente consumidos no transporte. Por exemplo, é importante concentrar os esforços não apenas no combate ao desperdício de recursos financeiros, mas, também, no cumprimento dos prazos estabelecidos. Esse ponto é de fundamental importância, pois, em caso de atraso, pode afetar negativamente diretamente todos os setores que dependem dos materiais que serão transportados, causando atrasos ou problemas maiores. O armazenamento é o último estágio antes de os materiais serem requisitados pelo setor de produção, em caso de indústrias e fábricas, e requisitados para venda e outros fins. No caso de comércio ou prestação de serviços, a armazenagem deve primar pelo correto condicionamento dos materiais, a fim de evitar possíveis danos ou inutilização destes. Além disso, é necessário estabelecer procedimentos e empregar corretamente os recursos financeiros nesse setor, buscando atender rapidamente às solicitações e investindo em mão de obra e equipamentos de maneira equilibrada, sem deixar que haja falta ou excedente tanto de mão de obra quanto de equipamentos e maquinário. A informatização é uma forte aliada da administração de materiais, pois possibilita que grandes quantidades de informações sejam manuseadas, catalogadas e analisadas, disponibilizando ao administrador todas as ferramentas necessárias para a organização e controle dos processos envolvidos na administração de matérias. Contudo, é necessário, antes de qualquer coisa, fazer estudos para determinar a viabilidade e confiabilidade da implementação da informática no setor de matérias. Isso é devido à complexidade presente no processo de informatização, que demanda alto custo com equipamento e profissionais, além de oferecer grandes riscos caso haja falhas tanto no processo de implantação quanto de gerenciamento do sistema informatizado. A administração de materiais é, certamente, um dos principais subsistemas de uma organização. Fortemente ligada à logística, seu foco principal é determinar o que, quando, como e quanto comprar, ao menor custo, desde a compra junto ao fornecedor até a entrega ao cliente final. Vê-se, dessa forma, que a administração de materiais é muito mais do que o simples controle de estoque. É uma atividade complexa e que envolve vários fatores.
Entenda mais lendo nosso resumo. A constante equilíbrio entre estoque e consumo deve ser o principal objetivo de um administrador de materiais. O fluxo de distribuição dos produtos deve ser constante, sem interrupções. Destacamos, como principais tarefas de tal área, comprar. Nesta fase são identificados os fornecedores disponíveis e escolhidos os que melhor se adequam às necessidades da empresa. Armazenar. Deve-se identificar a demanda dos produtos para que se possa ter exata noção do quanto armazenar. Insta a salientar, nesse momento, que armazenamento em excesso pode trazer prejuízos à organização. Dessa forma, adequar o armazenamento à demanda é muito importante. Controlar, de acordo com a demanda. Deve-se fazer o controle de estoque, respeitando a disponibilidade financeira da organização. Distribuir, de acordo com as ordens de compra recebidas, faz-se a distribuição dos produtos aos clientes na quantidade e momento oportunos. A administração de materiais é uma das áreas mais importantes da organização, também, pelo fato de que essa influi bastante nos custos de funcionamento da mesma. Dessa forma, uma boa administração de materiais pode reduzir custos e melhorar os resultados de uma empresa, como você já deve ter percebido. Tendo em vista a sua importância, a administração de materiais deve ser realizada com altos padrões de excelência, pois interfere grandemente no fluxo de trabalho da organização e, também, em seus resultados internos e externos. Banner 250x 250 Ferramentas de administração de materiais. Em virtude da alta competitividade entre as organizações, otimizar os processos reduzindo custos e aumentando os ganhos tornou-se verdadeira obsessão. Uma boa administração de materiais pode ser determinante para o alcance de tal meta. Dessa forma, um bom profissional da área deve conhecer as principais ferramentas de administração de materiais. Um WMS, Warehouse Management System, Sistema de Automação e Gerenciamento de Depósitos, Armazéns e Linhas de Produção. O WMS tem seu foco dirigido aos estoques, visando otimizar a utilização dos espaços na armazenagem. 2 TMS, Transportation Management System, Sistema para a otimização do processo de distribuição. Ele faz a integração entre todas as unidades de transporte, visando aumentar a velocidade do processo ao menor custo possível. 3 ERP, Enterprise Resource Planning, integra todos os dados de uma organização em um único sistema. Esse sistema automatiza e armazena as informações fornecidas por todas as áreas da organização, de maneira integrada. 4 MRP, Material Requirement Planning, com base na demanda, realiza o planejamento dos materiais necessários, naquele momento. Dessa forma, é ferramenta essencial para que o gestor saiba o que, quando e quanto comprar. Administração de materiais. Resumo. Conforme pôde ser observado, a integração entre informações das diversas áreas da organização é muito importante na administração de materiais. Importante frisar que o principal foco de todo esse processo é fornecer informações sobre o que comprar, quando e em qual quantidade. Um perfeito equilíbrio entre estoque e consumo deve ser constantemente buscado. Uma má gestão de materiais pode trazer sérios prejuízos à organização.